Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 41. Continuamos o estudo da palavra de Deus. Glória a Jesus. Irmãos, esquecemos de avisar domingo. Nós vamos ter vigília sábado, agora vai começar às 22 horas. Como vamos ter a apresentação da orquestra na sexta-feira, no Polo Shopping do Champagnat, a vigília vai ser no sábado. Sábado começa às 22 horas, a vigília vai até meia-noite mais ou menos. Diga glória a Jesus. Então você pode vir na vigília e não vai prejudicar em nada o teu domingo. Pelo contrário, só vai abençoar. Diga glória a Jesus. Vamos ter conosco um missionário que se chama Rafael. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor tem ouvido o clamor, a igreja está mais espiritual. Fala para um lado, Deus te quer mais espiritual. Mais espiritual. O Senhor quer nos encher de seu espírito, encher de seu poder. Gênesis 41, o versículo 41. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Faraó foi usado por Deus para interpretar os sonhos de Faraó, José, este homem de Deus, e Faraó então o colocou sobre toda a terra do Egito como governador. Já vimos a semana passada que, além dos dons do Espírito Santo que José tinha e era usado por Deus, nisso ele também tinha sabedoria da parte de Deus, sabedoria prática, sabedoria para as providências da vida. Faraó disse: vês aqui eu te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Isso aqui é Faraó dizendo, porque na verdade quem coloca qualquer pessoa em qualquer posição, este alguém é Deus. O livro de Salmos diz assim: o Senhor é um justo juiz, a uns abate, a outros exalta. Irmãos, só Deus tem poder para levantar alguém. Em Obadias, versículo 3: ainda que te eleves, ainda que faça o teu ninho nas nuvens, de lá eu te derrubo, diz o Senhor, porque a soberba do teu coração te enganou. Irmãos, quando uma pessoa deixa a soberba entrar no coração, Provérbios 16, a soberba precede a ruína. Diga glória a Jesus. Não é a pessoa que se levanta, é Deus que levanta alguém. Por isso que diz lá, Salmo 37, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade. Não tenha inveja de uma pessoa que faz coisas erradas e está em alta posição, porque quem levanta qualquer pessoa nessa terra é Deus. Se você quer que Deus te levante, então se humilhe. Fala para um lado, se humilhe. Irmãos, as pessoas só querem o final da história, não querem o meio da história. José foi colocado sobre toda a terra do Egito. Tudo bem, depois de 13 anos de prisão. Diga glória a Jesus. Você quer ser colocado sobre o Egito, mas não quer ser fiel na fase difícil? Fala para o irmão do lado, tem que ser fiel. Tem que ser fiel. Continue trabalhando. Pastor, mas o meu patrão é injusto. Seja você fiel. Se ele não é fiel, o problema é dele. Seja você fiel, porque o Senhor está vendo. Fala para o irmão do lado, Deus está vendo. Zacarias 1 diz: estes são os olhos do Senhor enviados sobre toda a terra. O livro do Apocalipse diz que o Cordeiro tem 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então Deus vê todas as coisas. Então faça tudo para o Senhor. Fala isso para o mundo ao lado, faça tudo para o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, quando Deus quer levantar alguém, Deus levanta. Mas irmãos, existem características que Deus procura nas pessoas para que elas possam ser levantadas. Irmãos, Deus não suporta a soberba. A soberba é um problema seríssimo, porque a soberba destrói as pessoas. Diga glória a Jesus. Irmãos, até o diabo caiu por causa da soberba. Isaías 14:12, tu dizias no teu coração: eu colocarei o meu trono acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Deixou a soberba entrar, por isso despencou de lá.
Lucas 10, 18, eu vi o diabo caindo do céu como um raio. Tudo isso por causa da soberba. Irmãos, para Deus levantar alguém, esta pessoa precisa ter um coração humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, Mateus 11. Fala para o irmão do lado, humilde de coração. Glória a Jesus. Irmãos, e este ser levantado significa para fazer a vontade de Deus. O Senhor tem me falado muito nessa semana sobre fazer a vontade de Deus. O último versículo de Mateus 12. Quem é meu pai, quem é minha mãe? Todo aquele faz a vontade de meu pai que está nos céus. Este é meu irmão, irmã e mãe. Diga glória a Jesus. Aquele que faz a vontade de Deus. Também está escrito lá, Mateus 13, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, e o seu temor comigo consiste em mandamentos de homens, coisas que se aprendem de cor. Coração distante do Senhor. Irmãos, Deus quer que nós façamos a sua vontade. Ficou muito marcado em meu coração, falei para os irmãos, uma pessoa que eu vi semana passada falando da parte de Deus, dizendo assim: muitas pessoas querem na obra de Deus fazer o que elas querem fazer. Irmãos, se a obra é de Deus, então nós temos que fazer o que Deus quer que seja feito. Nós não podemos escolher serviço na obra de Deus. Nós temos que fazer o que Deus quer. Diga glória a Jesus. Aqui vemos Deus levantando José para fazer a sua vontade. Eu já li aquele livro que chama A Oração de Jabes. Estava relendo essa semana, baseado naquele texto de 1 Crônicas, capítulo 4, aquele personagem tão obscuro do Velho Testamento, Jabes, no meio de uma genealogia que só fala o nome deste que gerou aquele, fala deste homem que fez uma oração que agradou a Deus e foi mais ilustre, mais abençoado do que todos os seus irmãos. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas esse livro foi o livro que na primeira edição foi o mais vendido de todos. Mas irmãos, por quê? Porque as pessoas querem prosperidade material. O livro é uma bênção, mas você tem que ler com os olhos certos. O escritor não fala nada de errado. O escritor fala muito sobre fazer a vontade de Deus. Fala para um lado, fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus. Faça a vontade do Senhor, busque conhecer a vontade de Deus. Irmãos, a vontade de Deus para José era que ele ficasse na cadeia 13 anos, depois saísse de lá para governar. Fala em misericórdia. Pastor, mas a vontade de Deus que eu fosse para a cadeia? E não foi. Irmãos, e tudo não acontece se não for permissão de Deus, e Deus não estava nisso, reconhece-o em todos os teus caminhos. Provérbios 3,6. Diga glória a Jesus. Então, meu amado, comece hoje. Fala isso para um lado. Comece hoje. Comece a fazer a vontade do Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, em Mateus 16, ali a partir do versículo 11, 12, Jesus foi com seus discípulos para a região de Cesareia de Filipe, e daí Jesus fez aquela pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, e outros algum dos profetas. E Jesus perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas sim meu Pai que está nos céus, E eu te darei a chave do reino dos céus. O que for ligado na terra será ligado nos céus, o que for desligado na terra será desligado nos céus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, já na sequência, Jesus começou a dizer que era necessário que o Filho do Homem padecesse e fosse rejeitado dos homens. E Pedro, chamando Jesus à parte, disse, Senhor, tem compaixão de ti, nenhum mal te sucederá. E Jesus na mesma hora respondeu, arreda de mim, Satanás, porque me serves de escândalo, porque não entendes as coisas de Deus, mas só as dos homens. E na sequência vem o versículo 24, Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo,
Tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, é isso que o diabo, essa verdade que o diabo quer combater. Irmãos, então Jesus dizendo, Pedro confessou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas Jesus jamais se ensoberbeceu. Pelo contrário, Jesus sempre teve diante de si a cruz, o caminho ao qual ele tinha que passar. Pedro, pela influência satânica, quis dizer, tem compaixão de ti, não precisa ir à cruz. Mas Jesus repreendeu-o e já disse o versículo 24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Fala para o irmão do lado, tome a sua cruz. Diga glória a Jesus. Irmãos, e sabia que cruz é personalíssima? Tem uma que é só para você. Fala para nós assim, só para você, só tua. Diga glória a Jesus. De vez em quando Deus até permite, né, que um Simão carregue a cruz só por um pouco para te ajudar, mas depois a cruz é tua. Fala para nós assim, a cruz é tua. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, aqui José foi exaltado. Deus pode nos exaltar na terra, mas para isso o nosso coração tem que estar preparado. 2 Coríntios 12, para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Tudo isso para livrar o servo de Deus da soberba. Glória a Jesus. Versículo 42. Tirou o faraó o anel de sua mão e pô-lo na mão de José, fê-lo vestir vestidos de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Nossa, irmãos, que mudança. Alguém que acabou de sair da cadeia, agora estava todo exaltado com colar e anel. Diga glória a Jesus. Deus pode fazer tudo isso, irmãos. Deus tem surpresas reservadas para nós. 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais subiu o coração do homem, o que Deus preparou para os que o amam. Fala para o irmão do lado, Deus tem surpresas para você. Surpresas para você. Então, meu amado, seja fiel. Irmãos, às vezes nós vamos levando a vida assim meio aquele marasmo, não acontece nada de novo, e nós ficamos meio desanimados, ficamos meio apáticos, achando assim que as coisas vão ser desse jeito mesmo, não vai acontecer nada em especial. Irmãos, Deus tem grandes coisas reservadas. Deus tem surpresas para nós. Diga glória a Jesus. Irmãos, pois quem diria que de uma viúva da tribo de Judá, viúva, pobre, miserável, que tinha se bandeado para o exterior, que tinha, a única coisa que tinha eram 2 noras estrangeiras, pois dessa mulher Deus fez com que a nora se convertesse e viesse para Israel, casasse com o ricaço, diga glória a Jesus, e teve um filho que foi o bisavô do rei Davi. Deus fez tudo isso de uma viúva paupérrima que estava no estrangeiro. Diga glória a Jesus. Você está em situação melhor. Então, o que Deus não pode fazer de você? Então, fala isso para um lado. O que Deus não pode fazer de você? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Versículo 43. Fê-lo subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Irmãos, as coisas de Deus são de repente, são de ímpeto, então nós precisamos estar prontos para a hora que o Senhor nos chamar, para a hora que o Senhor quiser nos levantar. Irmãos, tanto quando Deus levanta alguém, quanto quando Deus abate alguém, tudo isso é muito de improviso. Apocalipse 18, como em uma hora caiu aquela cidade que era tão exaltada. Irmãos, Deus pode destruir nações em instantes. Diga glória a Jesus. Irmãos, aquela lição de Daniel capítulo 5, pesado foste na balança, foste achado em falta, dividido foi teu reino e dado aos medos e persas. Contou Deus o teu reino e acabou. E na mesma noite, Belsassar foi morto. Mesma noite. Diga glória a Jesus.
era o maior império do mundo, irmãos, e isso ficou marcado na história. A cidade de Babilônia tinha 3 muros, cada um tinha 20 não sei quantos metros de altura, tudo de pedra, era impossível entrar lá. Só que tinha um rio que passava por baixo, um rio subterrâneo, quase subterrâneo, pois não é que conseguiram desviar o curso do rio e entraram pelo leito seco do rio, não precisaram nem lutar, entraram lá, já mataram o rei e pronto, já conquistaram. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, Deus pode operar instantaneamente, a qualquer momento Deus pode operar na tua vida. Fala isso para o mundo lado, a qualquer momento Deus pode operar na tua vida. Então você precisa estar pronto, você precisa estar esperando. Fale para o mundo lado, fique esperando. Glória a Jesus, irmãos. Chegou Jesus lá para o paralítico de Betesda, pegou ele tão de surpresa que ele nem notou. Querem ser curados? Não tem ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. E Jesus o curou naquela hora. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Fê-lo subir no carro e clamavam diante dele: ajoelhai. Irmãos, como Deus pode fazer coisas tão diferentes, tão despropositadas aos nossos olhos, tão de repente. Irmãos, mas Deus faz isso para os que esperam nele. Fala para o mundo lado, Deus está trabalhando por você. Louvado seja Deus. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Irmãos, muitos derradeiros serão os primeiros e muitos primeiros serão os derradeiros, palavras de Jesus. Irmãos, de repente o José, que era um estrangeiro, escravo, preso, olha irmãos, misericórdia, fala assim, misericórdia, estrangeiro, escravo e preso, Deus tira ele e coloca em segundo lugar no Egito. Quanta gente ele passou para trás, quantos ministros, quantas autoridades, ele foi colocado ali. Não se levantou, irmãos, capaz, estava lá jogado na cadeia, Deus o levantou. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, ele tinha mais autoridade do que muitas autoridades da terra do Egito, porque o Senhor assim fez. Versículo 45: e chamou o Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Zafenate Paneia, que em egípcio significa, salvador do mundo. Diga glória a Jesus. José é um dos personagens do Velho Testamento que muito bem tipifica, exemplifica o Senhor Jesus, vendido pelos seus irmãos, vendido por moedas de prata, que, diga glória a Deus, que esteve preso, como Jesus. José também pregou aos presos, e o texto diz que Jesus pregou aos espíritos em prisão, diz lá na epístola de Pedro. Diga glória a Jesus. E daí José sai da cadeia para governar. Jesus saiu dos sepulcros para ser Rei dos reis e Senhor dos senhores, e ele reinará para sempre, diz lá Apocalipse 11, glória a Deus, e Salvador do mundo. Só que lógico, José era um personagem apenas, Jesus é o Filho de Deus, o raio de abrangência da ação de Jesus é muito maior. Diga glória a Deus. E daí José casou com uma estrangeira, que era a filha de Potífera, sacerdote de On. Irmãos, e a palavra do Senhor é muito reticente com respeito a José. Às vezes eu ficava pensando, o porquê que José é tão pouco mencionado? Ele tem uma história assim tão bonita, foi tão usado por Deus, mas ele não é mencionado pelos outros escritores bíblicos. Pouco se fala sobre ele, se fala muito mais de Moisés, de Jacó, mas de José muito pouco. Tem o Salmo 105 que fala sobre ele. Diga glória a Jesus.
Muito pouco se fala sobre José no resto da Bíblia. E eu sempre fiquei pensando o porquê. Uma das razões é essa, porque José se casou com uma mulher estrangeira, José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés mais velho e Efraim mais novo. Só que as bênçãos ficaram invertidas. Efraim se tornou a maior das tribos de Israel, junto com a tribo de Judá. E depois houve até separação em Israel por causa disso. Efraim ficou no reino do norte e Judá no reino do sul. Irmãos, e uma das razões que houve sempre uma questão entre os judeus era por causa disso, porque os filhos de José, eles tiveram sempre uma origem estrangeira, eles foram colocados no meio dos outros, mas eles eram egípcios. Eles usavam roupa egípcia, eles tinham costumes egípcios, junto com os demais filhos e netos de Jacó. Então ficou uma barreira, e essa barreira acabou ficando, e infelizmente acabou sendo transmitido isso para depois. Tanto, irmãos, que a bênção messiânica não recaiu sobre a tribo de José, mas caiu sim sobre a tribo de Judá. Diga glória a Deus. Versículo 46. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito, e saiu José da face de Faraó, e passou por toda a terra do Egito. Irmãos, quem ficou 13 anos da cadeia, agora está mandando no Egito inteiro. Diga glória a Deus. Fala para nós assim: Deus vai te libertar. Se você anda meio preso, fique firme no Senhor. Não murmure. Fala para nós assim: não murmure, que um dia a tua prisão acaba. Glória a Deus. Versículo 47. A terra produziu nos 7 anos de fartura a mãos cheias, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não havia numeração. Nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés. Diga glória a Deus, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. Irmãos, sempre mencionamos isso aqui, porque isso aqui é muito forte. Deus me fez esquecer. Fala para um lado: Deus vai te fazer esquecer. Deus me fez esquecer. Quer dizer, irmãos, José também era homem sujeito às mesmas paixões de nós, a semelhança do que diz em Tiago 5 sobre Elias. Ele também tinha sentimentos. Você acha que ele não ficava magoado, ofendido, triste, esquecido, desprezado, humilhado? Ele ficava, irmãos, exatamente como cada um de nós. Diga glória a Jesus. Mas, irmãos, a fé é maior do que o temperamento. Fala para o irmão do lado: a fé é maior que o temperamento. Ele também tinha temperamento, também tinha sentimentos, irmãos, mas ele ficou fiel ao Senhor. Ele creu nas promessas de Deus, e ele pode dizer: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Quer dizer, irmãos, trabalhou muito, trabalhou para Potifar, trabalhou na cadeia, foi tudo muito sacrificado, é tudo com muito trabalho. Fala isso para um lado: é tudo com muito trabalho. Diga glória a Deus. Mas vai vir o tempo da bênção, vai vir o tempo que o Senhor vai abrir a porta para a tua vida, para nós. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Não que ele esqueceu das pessoas, mas ele esqueceu do que passou, das mágoas, das amarguras. Ele esqueceu, ele superou isso, e ele também abriu mão da chance de um dia voltar a vê-los. Diga glória a Deus. Esta esperança emergente, como ele tinha as promessas antigas dos sonhos, ele cria que aquilo havia ainda de se cumprir. Mas, irmãos, José não estava procurando cumprir as promessas de Deus por suas próprias forças. Diga glória a Jesus. Irmãos, se fosse qualquer um de nós,
Tínhamos este sonho de infância, lá dos feixes de trigo, das estrelas, do sol e a lua. E agora ele era um homem poderoso, agora ele poderia dizer assim, não, agora então eu vou voltar lá para Canaã, vou achar onde está a minha família e vou fazer com que esse sonho se cumpra. Não! Fala para o irmão do lado, é Deus quem cumpre as promessas. Glória a Jesus. Suas santas promessas bem firmes estão, qual rocha no mar desta vida, e os que têm fé em breve verão. Deus nunca as promessas ouvida. Louvado seja Deus, diga glória a Jesus. José não foi fazer a promessa se cumprir por suas próprias forças, esperou em Deus. Versículo 52, o nome do segundo filho, Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ele não disse, Faraó me fez crescer, ele disse, Deus me fez crescer. Tiago 1, do alto vem a boa dádiva e dom perfeito descendo do Pai das luzes. Fala para o mundo lá do toda a bênção vem de Deus. Vem de Deus. Glória a Jesus. Irmãos, estava vendo ainda hoje no livro de Mateus 12, Mateus 14, Jesus operava maravilhas em Israel, muitos paralíticos e coxos e cegos e surdos e mudos curados, e diz lá que a multidão glorificava o Deus de Israel, porque já estava escrito na consciência dos judeus não dar glória ao homem, mas eles glorificavam a Deus, que dera tal poder aos homens. Irmãos, e nós temos que lutar contra a nossa cultura, contra aquilo tudo que recebemos, toda a influência desde a infância, essa questão de idolatria. Meu amado, tem que dar glória a Deus. Fala para o lado, tem que dar glória a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, e o Senhor, graças a Deus, já começou a mudar, porque o Senhor tem permitido que vários missionários e pastores tenham vindo ministrar aqui na igreja, e Deus tem usado muito deles. E eu vi até num dos testemunhos do Culto de Ação de Graças, em que a pessoa disse assim, pois veio um missionário e me deu uma palavra da parte de Deus, eu nem lembro o nome do missionário, mas ele disse isso, graças a Deus. Diga glória a Jesus. Tem que lembrar o nome de Jesus, não precisa lembrar o nome do vaso. A glória é de Deus. Fala para um lado, a glória é de Deus. A glória é de Deus. Deus me fez crescer na terra da canta lava suda radiconta lava suda harias, na canta lava suda radiconta ricansim de canta lava harias, se canta lava suda radiconta ripa rada hariastei. O Senhor fala de uma pessoa que foi humilhada, mas o Senhor vai te exaltar. Rabahada canta lava suda radiconta lava harias. O Senhor vai te fazer crescer no lugar em que você foi afligido, em que esta pessoa foi afligida. Rabahada canta lava suda harias. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Aleluias. Irmãos, e José não ficou morrendo de ódio dos egípcios, porque pelo contrário, ele estava trabalhando pelo bem dos egípcios, na verdade trabalhando pelo bem de todos, inclusive dos da sua própria casa. No último capítulo de Gênesis, depois da morte de Jacó, José disse aos seus irmãos, Deus me enviou antes de vós para vos sustentar. Diga glória a Jesus. Irmãos, olha só, ser usado por Deus para abençoar o povo que o aprisionou por 13 anos, ser uma bênção para os seus algozes. Fala para o mundo lá do Deus que quer te dar mais amor. Glória a Jesus, diga glória a Deus.
o teu patrão é uma praga, Deus vai usar você para ser uma bênção para ele. Diga glória a Jesus. Você vai ser uma fonte de alegria na vida do teu patrão. De alegria, por favor. Diga glória a Jesus. Irmãos, é assim que Deus faz. Glória a Deus. Estava se cumprindo em José a bênção de Abraão. Tu serás uma bênção. Fala para o irmão do lado, tu serás uma bênção. Glória a Deus. Irmãos, Deus está aqui. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Quer dizer, ele era sincero, terra da minha aflição. Muita angústia, muita tristeza. Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, o crente passa por momentos de lágrimas, mas já vem o consolo do Senhor. O crente passa por momentos de aperto, mas já vem a providência de Deus. Fala para um lado, espera em Deus. Espera em Deus. Salmo 9 diz, Deus nunca desamparou os que nele esperam. Glória a Jesus. Versículo 53, então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios, ide a José, o que ele vos disser, fazei. Diga glória a Jesus. Irmãos, como Deus opera, como Deus faz. Deus mandou este homem foi tão provado, mas para ele ser uma bênção. Quantos que foram abençoados por este homem? Toda uma terra passando fome. Ide a José, ele vai dizer o que vocês devem fazer, sendo um canal de bênção. Irmãos, ele não era déspota, não era tirânico, ele não era amargurado, ele não era mal resolvido. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem muita gente por aí mal resolvida interiormente, que tem uns rancor antigo. Irmãos, tem homem de 40 anos ainda que tem mágoa da infância. Faz favor. Faz favor. Você já não acha que está meio velhinho para isso? Diga glória a Deus. Fala para nós assim, resolva-se em Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Tem que ser resolvido. Irmãos, aqui o mundo fica assim, pondo lente de aumento nessas coisas. É porque você tem um trauma de infância. O cara tem 50 anos. Faz favor. Diga glória a Jesus. Fala para nós assim, tem que superar. Glória a Deus. O cara nem mais memória tem direito, vai ficar lembrando de trauma de infância. Diga glória a Jesus. Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Irmãos, em várias ocasiões, Deus colocou crentes em alto escalão, mas não na primeira posição, na segunda posição. José como o conselheiro de Faraó, Neemias como o copeiro do rei, Daniel como ministro na corte de Babilônia. Diga glória a Jesus. José de Arimateia, senador honrado ali no meio de pessoas bem pervertidas. Irmãos, Deus costuma fazer isso. Jamais para que o crente apareça, mas para que o crente resplandeça no meio das trevas. Diga glória a Jesus. Pessoas colocadas em segunda posição. Ide a José. Irmãos, quando o mundo fala para as pessoas virem nos procurar. Irmãos, por isso que nós precisamos nos preparar, precisamos nos encher do Senhor, precisamos ler a palavra de Deus todos os dias, precisamos orar, precisamos vir nos propósitos, nas campanhas de oração, nas vigílias. Diga glória a Deus, para estarmos cheios. Eclesiastes 11, estando as nuvens cheias, elas derramam chuva sobre a terra. Diga glória a Deus. Mas nós temos que estar prontos. Provérbios
livra os que estão destinados à morte, se é que os podes livrar. Porque se tu disseres assim, eis que eu nada posso fazer, aquele que vê sobre todos não sabe de todas as possibilidades. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós temos que estar prontos para sermos usados pelo Senhor nas ocasiões que nos aparecem. Irmãos, e quando estamos na consagração, o próprio mundo manda pessoas falar conosco, sabendo que somos servos de Deus. Diga glória a Jesus. Já várias vezes falamos isso, irmãos. Sabe o momento da sua vida em que você consegue discernir quem é crente mesmo? Quando você está com a corda no pescoço, quando você está passando por um problema bem sério, você pensa assim, eu preciso pedir para alguém orar. Quem que eu vou pedir? Aquele não. Aquele. Diga glória a Jesus. Porque nessas horas daí você consegue lembrar quem é crente mesmo e quem é aqueles crentes que só pelo sangue. Fala assim, misericórdia. Então, você tem que se consagrar para que se cumpra esta palavra na tua vida. Ide a José. Versículo 56. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Irmãos, esse texto também tem uma aplicação messiânica para o reino milenar do Senhor Jesus. Jesus vai reinar na terra durante 1000 anos em Jerusalém, e todas as nações irão a Jerusalém. É bem aqui, todas as terras iam a José, porque José tinha um mantimento. Vai acontecer isso um dia, e o rei será Jesus. Fala para o mundo lá do Jesus vem. Glória a Deus. Jesus vem. Capítulo 42. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, aqui voltou a história para a família de Jacó. Disse Jacó a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei até lá, comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda porventura algum desastre. Irmãos, o problema na família de Jacó, que era de preferência de filhos, continuava. Quer dizer, se algum outro dos 10 morresse, tudo bem, né? O Benjamim não. Fazem misericórdia. O problema da preferência continuava. Versículo 5. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra, ele vendia todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. Fala para o mundo lado assim: esse mundo dá muitas voltas. Muitas voltas. Diga glória a Jesus. Muitas voltas. Pois aqueles irmãos que um dia venderam José, passou lá 13, 15, 20 anos, sabe-se lá quantos anos, um dia estavam na frente deles se inclinando para comprar pão, porque estavam passando fome. Irmãos, por isso que nós precisamos ter o nosso coração resolvido. Diga glória a Jesus. Para que pessoas que nos ofenderam no passado, a vida vai dar muitas voltas, um dia a pessoa vai estar na nossa frente de novo, e nós precisamos estar prontos para agir como Jesus, sem retaliação alguma, sem vingança alguma. Diga glória a Deus. José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou com eles asperamente e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Irmãos, por que aconteceu isso? Por que José conheceu os irmãos, mas os irmãos não o conheceram?
Os irmãos podem dizer assim: porque ele estava com roupa egípcia. Tá, mas é seu irmão. Se você encontrar seu irmão, ele pode estar vestido de árabe. Você não vai conhecer o seu irmão? Diga glória a Deus. Irmãos, tem um aspecto espiritual nisto aqui. Tem lição espiritual. 1 Coríntios 2 diz que o que é espiritual discerne bem todos, e de ninguém é discernido. Por que os irmãos de José não o reconheceram? Porque tinha culpa na história, porque tinha consciência culpada, consciência carregada. Provérbios: o homem carregado do sangue de outro fugirá até a morte, ninguém o detenha. Irmãos, o problema de uma consciência carregada, a pessoa não consegue mais discernir. A culpa tira o discernimento. Fala isso para um lado. A culpa tira o discernimento. Como José estava com o coração limpo, sem esta culpa, ele conseguiu reconhecer. Versículo 9: então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes: vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. Diga glória a Jesus. Irmãos, e aqui, a partir daqui, a história, se os irmãos lerem os comentários, tem um pouco de controvérsia sobre isso. Aqueles que já conhecem a história, inclusive tem até filmes na televisão que passam sobre isso aí. Diga glória a Jesus. José reconheceu os irmãos não o reconheceram. E daí José fez isso e prendeu um irmão, mandou os outros voltarem, etc e tal. Por que ele fez isso? O versículo diz claramente: ele se lembrou dos sonhos. E nos sonhos de José, todos os irmãos estavam presentes, inclusive o pai. Então, ele não queria um cumprimento parcial daquele sonho, ele queria o cumprimento inteiro. Como o versículo está imediatamente antes, não é nem um pouco absurdo aceitar essa interpretação. José queria o cumprimento integral. Tá, mas isso iria causar sofrimento em seus irmãos. Irmãos, existia algo de retaliação da parte de José nisso que ele estava fazendo, de não se dar a conhecer, de exigir a presença de todos? Tinha algo de retaliação? Irmãos, tem comentários que dizem que José usou de um pouco de crueldade nisso. Diga glória a Jesus. O que podemos nós dizer? O livro de Gênesis conta a história sem emitir juízo de valor. Irmãos, é um pouco difícil ser cruel com José a este ponto. A verdade é aquilo que já inclusive falamos em outras ocasiões. Ele precisava saber como estava a sua família. Ele precisava saber se o pai estava vivo, se Benjamim estava vivo. Ele precisava saber se os irmãos tinham mudado. Irmãos, José tinha mudado. Mas quem garante se os irmãos dele tinham mudado ou não? Diga glória a Jesus. E outro, irmãos, não é fácil, né? Os irmãos, os que estavam ali na frente dele, eram os que tinham vendido ele. Vendido ele quando ele não valia nada. Imagina agora que ele valia alguma coisa. Fazia misericórdia. Antes venderam por 20, agora venderam por 2.000. Então, como, irmãos, ele fez isso de ruindade? Não. Qual era a intenção de José? A intenção era restaurar um relacionamento. Quanto a isso, ninguém pode dizer o contrário. Não estava fazendo por maldade. Ele queria restaurar o relacionamento com seus irmãos. Mas para restaurar, era necessário que algumas coisas fossem esclarecidas. Irmãos, e daí você poderia dizer assim: mas ele podia sentar com os irmãos para esclarecer. Não é assim. Falo assim, não é assim. Irmãos, demorou meses essa história. O texto não diz quanto tempo, mas meses. Eles levaram comida, foi lá, a comida acabou, demorou um pouco, eles ficaram meio com dificuldade, daí Jacó teve que empurrar eles de volta para o Egito, era longe, eles iam a pé. Então foi meses nessa história. E todos em suspense. José não se dando a conhecer, os irmãos não sabendo que era ele ficou uma situação meio aflitiva. Mas Deus faz isso conosco. Fala para um lado, Deus faz isso conosco. Os judeus chegaram para Jesus, João capítulo 10: até quando terás a nossa alma em suspense?
Se tu és o Cristo, dize-no-lo. Muitas vezes Deus nos deixa em suspense. Muitas vezes Deus sabe a resposta, mas Ele não nos diz. E nós não conseguimos enxergar. E nós ficamos numa situação meio aflitiva para depois ver que tudo foi resolvido, tudo ficou em paz e tudo ficou melhor do que antes. Mas nós passamos muito tempo em suspense. Deus faz isso. Por que Deus faz? Para trabalhar em nosso coração. Com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Fala assim, misericórdia. Diga glória a Deus. Irmãos, os exemplos da casa de operação são mais fáceis de dizer, porque assim fica mais evidente. Deus tem que tirar a pessoa de circulação, tirar de perto da família, tirar de perto todo mundo, pôr num lugar para Deus trabalhar. Trabalha no que está aqui, trabalha nos que ficaram lá, para resolver as coisas. Mas os demais crentes da igreja que não estão internados, estão em regime semiaberto, fazem misericórdia. Às vezes Deus faz isso também. Diga glória a Jesus. Às vezes Deus nos separa de pessoas e deixa uma situação assim, até que tudo se esclareça. E nessa separação Deus está trabalhando em nosso coração. Fecha o teu olho. Deus está trabalhando em nosso coração. Senhor amado, nós não queremos ter mágoa, nem amargura, nem ira, nem rancor. Não queremos ter coisas ruins guardadas no coração. Mas, Senhor amado, também queremos ser como Jesus disse: simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Como Jesus disse em Mateus 10, acautelai-vos dos homens. Senhor, nós não queremos ter mágoa, tristeza, mas queremos ter cautela. Meu Deus, ensina-nos a fazer as coisas sem pressa. Meu Deus, aqui a vida de várias pessoas envolvidas, mas não podia ser feito com pressa, porque não daria certo. Então, Senhor amado, ensina-nos este tempo do Senhor. Senhor amado, ensina-nos esta cautela. Senhor amado, mas é fácil fazer isso com o coração errado. Senhor amado, ensina-nos a fazer as coisas com o coração certo, com limpeza de coração, com pureza interior. Meu Deus, abençoa a tua igreja. Abençoa, meu Deus, derrama unção sobre a igreja, derrama poder sobre a igreja, derrama poder sobre cada um. Senhor, estamos vendo a tua palavra nos ensina, não só ensina, transforma, não só ensina, mas nos faz ser como ela diz que é para ser. Então, meu Deus, opera na igreja e transforma, Senhor, a cada um. Canta lá, suda ragaça, canta lá, suda ragastei. Sudicanto, ricancinda, lava, sudarrece, meu Deus, em nome de Jesus, opera, Senhor, opera em cada um, meu Deus, dá-nos este preparo interior, dá-nos esta graça, dá-nos esta paciência, meu Deus, tira de nós tudo que é precipitado, Senhor amado, dá-nos este discernimento. José conheceu quem eram os seus irmãos, meu Deus, dá-nos esse discernimento que consigamos enxergar as coisas. Senhor, como diz o texto de Romanos 5, reinarão em vida, quanto aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por Cristo Jesus. Irmãos, Senhor amado, José estava reinando nessa situação. Senhor amado, faz-nos reinar em vida, que não fiquemos, Senhor amado, jogados nas situações, mas tenhamos o discernimento para estarmos acima das situações. Meu Deus amado, em nome de Jesus, prepara a tua igreja, meu Deus, ajuda a cada um a vencer as lutas conjugais, os problemas entre marido e mulher. Meu Deus, que o coração não fique sujo, que não fique magoado, que não fique ferido. Meu Deus, ensina-nos, meu Deus, tira toda a birra, tira toda a implicância. Senhor amado, faz-nos reinar neste assunto, que consigamos fazer isso com amor. Meu Deus, como está escrito, o amor não faz mal ao próximo, como diz em Romanos 13. Então que ninguém, Senhor amado, faça mal ao cônjuge, mas consiga, Senhor amado, fazer as coisas com o coração limpo. Meu Deus, entre pais e filhos, filhos e pais, entre irmãos de carne.
Meu Deus, opera em nome de Jesus Cristo, opera, Senhor, que possamos reinar nesses relacionamentos da parte do Senhor. É o Senhor quem faz isso, não é o homem. Meu Deus amado, põe a tua mão, dá-nos um coração amadurecido, que possamos enxergar as coisas, meu Deus, que venhamos alcançar restauração de vínculo, restauração efetiva, Senhor, mas agora, Senhor amado, numa nova perspectiva, numa nova dimensão, Senhor amado, em nome de Jesus, que não haja, Senhor amado, nenhuma subserviência mais. Meu Deus, põe a tua mão. Põe a tua mão, como está escrito: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Senhor, dá-nos sabedoria, meu Deus, dá-nos prudência. Meu Deus, dá-nos amor. Senhor, e a intenção de José era conquistar de novo a família. Senhor, em nome de Jesus, coloca essa intenção em nossos corações, que venhamos alcançar os nossos colegas de serviço, nossos vizinhos. Meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, como